Olá, paz e justiça do reino, boa noite a todos vocês. Estamos aqui na nossa casa para poder compartilhar uma palavra com vocês. Amém? Amém, amados. Nesse momento sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe cada família, cada lar. E nesse momento que você possa acessar esse vídeo, essa palavra, e ela possa edificar a sua casa, a sua família. Desde já você já pode compartilhar o link nas suas mídias, no Facebook, no Instagram, no Signal. Amados, e vamos divulgar para edificar muitas famílias, amém? Que o Senhor abençoe você. Nesse momento vamos orar. Baixe sua cabeça onde você estiver nessa hora. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós queremos, Pai, desde já abençoar, Senhor, Deus, pedir que a tua bênção, Pai, repouse sobre cada família nesse momento, amém. Senhor. Entra nesse lar, nessa família, nessa hora, e que a tua graça, Senhor, a tua graça que é poderosa, Senhor Deus, vai de encontro a todas as necessidades, abençoando, Senhor Deus, corpo, alma e espírito de todos aqueles, Senhor Deus, que nesse momento clamam por Ti, Pai. Assim oramos e declaramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E existe uma canção que ela é um grande presente para nós. Na verdade, ela vem para poder apacentar as nossas almas, as nossas vidas, que ela mostra e define, na verdade, quem é Deus para nós. Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sua família, para a sua casa? E vamos declarar ela antes de começarmos a compartilhar a palavra com vocês. Essa é uma das canções que Deus entregou à Casa Paterna Amado, e eu creio que edifica muito a nossa vida, a nossa fé, porque define quem é Deus, nos instiga a reconhecer quem é Deus na nossa vida. Nós não podemos ter Deus apenas em palavras, abstratos, apenas quando estamos passando dificuldade. Na verdade, os grandes homens e mulheres de fé, a fé madura, eles venceram as adversidades porque eles definiram quem é Deus para eles. E essa canção fala exatamente isso. Ele é a luz, Ele é a salvação na sua casa nesse momento. Amém? Então, neste momento, na viração do dia, obviamente, você que está na sua casa, com a sua família, pode compartilhar, pode receber isso. Amém? Então, assim como a oração, o louvor, a palavra, terá um grande alcance na sua vida. E, obviamente, que não pode ser somente na sua vida. Então, você tem aí um tempinho para poder compartilhar essa palavra que está sendo ministrada, que está sendo publicada, na verdade, pela página do Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do Rei. Amém? Amém, queridos? Então,
assim damos continuidade a este momento. Amados, a todos que nos perguntam pelas mídias, pelas redes sociais, como está Manaus? Somos de Manaus, Amazonas, Brasil, e todos perguntam. Tenho muitas pessoas conhecidas de fora daqui do Amazonas, de fora do Brasil, e eles sempre perguntam, como está Manaus? É exatamente o relatório que a mídia passa. Queridos, obviamente que nós, pessoas entendidas, devemos compreender que a mídia ela está comprometida em vender matéria. E o que vende hoje, se não caos, se não toda essa angústia produzida, obviamente, não somente por esse vírus. Como eu tenho dito, esse vírus existe, ele mata, mas muito mais perigoso do que ele, e o que tem matado muito mais do que ele, é a corrupção, é a politicagem. Amados, é isso que tem ceifado a vida, e vidas, e muitas vidas nesse tempo. Isso é um fato. A segunda onda que veio sobre a Amazonas, ela veio muito mais potente do que a primeira. Na primeira, literalmente as pessoas não sentiram tanto impacto como esse. Mas nós sabemos que muitas vidas poderiam ter sido salvas, poderiam ter sido resgatadas, poupadas, se houvesse seriedade na gestão dos recursos públicos. Talvez você do outro lado pode dizer assim, mas eu estou aqui para ouvir uma palavra pastoral, estou aqui para ouvir uma palavra de Deus para a minha vida. Entenda que o conhecimento tem matado. Aliás, a falta do conhecimento, ela tem ceifado vidas. A ignorância, ela tem destruído famílias. Porque enquanto o povo sofre pela falta do conhecimento, a corrupção cresce, as trevas crescem, o inimigo cresce. Então nós precisamos entender que esse é um tempo da igreja sim se levantar dentro do pilar chamado a consciência política. Nós não podemos deixar que homens malignos, homens sanguinários, corruptos, decidem a nossa vida, decidem o nosso destino. Então hoje você precisa se posicionar em relação a isso. Hoje você precisa saber qual é a sua postura, qual é a sua posição no meio de toda esta guerra. Porque, amados, infelizmente, existem muitos cristãos, existem muitos ministros, existem muitos homens que se dizem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, enfim, com os seus títulos, mas que vivem acuado, vivem com medo de tudo isso, e não consegue abrir a boca para denunciar as trevas. Nós, enquanto igreja, que somos o sal e a luz do mundo, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos. Não podemos estar de um lado acuado, com medo, como nós temos visto, amado, muito. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. É claro que todos nós precisamos de oração. É claro que as nações precisam de oração. É claro que o Amazonas, Manaus, precisa de oração. Mas muito mais do que a oração, Deus precisa de verdadeiros atalaias, homens e mulheres mensageiros do fim de todo esse caos, voz profética. E eu creio que você, neste momento que está ouvindo isso, já está se alistando para esse tempo, para essa posição. Não podemos mais ficar calados diante a tanta demagogia. Amém? Então, entendam isso. Nós precisamos, amados. E este é um tempo favorável. Porque você vê que o agir de Deus nas gerações passadas, ele sempre se manifestou em tempo oportuno, em tempo favorável. E eu creio que esse é um tempo favorável. Mas Deus não ouvirá, amados, o gemido,
não vai ouvir, amados, uma oração desconecta com o propósito dele. Nós temos visto no Face, ora por mim, ora por Manaus, ora por Manaus. Mas quem está orando por Manaus? Quem são esses que oram por Manaus? E por que oram? E qual é o propósito desta oração? Talvez muitos que vão assistir esse vídeo podem criticar, mas eu irei falar a verdade, porque eu estou comprometido em falar aquilo que Deus tem mostrado. E muitas pessoas de vários lugares, de vários lugares, fora do Amazonas, fora do Brasil, têm falado o que Deus tem te mostrado. E eu tenho dito, e eles falam, então permaneça firme, ainda que todos te critiquem, permaneça firme, porque é isso que Deus vai fazer no tempo dele. Então, amados, nós precisamos entender algumas coisas acerca disso, amém? E é muito interessante essa questão da oração, né? Porque a gente vê muitos ministros daqui de Manaus pedindo, né, oração, ora por Manaus, ora por Manaus. Pense comigo, esses ministros não têm autoridade para orar pela sua cidade, para orar pelo seu bairro? Porque a partir do momento que a gente se sente fraco no dia da angústia, como é que nós poderemos sobrepor as maiores lutas? Como é que nós iremos vencer os desafios por vir? Se um momento como esse, de uma guerra sobre a cidade de Manaus, sobre o estado do Amazonas, sobre a nação brasileira, os ministros a quem Deus dá autoridade para orar pela sua nação, para orar pelo seu estado, pela sua cidade, transferem isso a outros, pedindo, ora por mim. Sabe por quê? Ora por mim. Porque talvez falta autoridade, talvez a pendência, talvez não estão entendendo o que está acontecendo e qual é a posição desse ministro diante desta guerra. Nós precisamos, nesse momento, atentar para isso, porque está havendo que uma transferência de autoridade. Os ministros são responsáveis de orar, de interceder pela sua cidade, pelo seu estado e pela sua nação. Isso não pode ser transferido para políticos. Não serão políticos, amados, que zombam do povo, que são os responsáveis de conduzir essa nação, esse estado a este nível. E admiro de muitos ministros, homens que têm milhares de seguidores, seus locais de reunião estão cheios de pessoas, são grandes influenciadores, mas transfere essa solicitação, essa autoridade que Deus lhe dá, de ser e de exercer a autoridade e subjugar todo o mal, em nome daquele que lhe autorizou, Cristo Jesus. Isso para mim tem sido vergonhoso, porque as pessoas, quando perguntam como está Manaus, é isso mesmo? Amados, eu não vou negar, e eu nunca neguei, que esse vírus ele mata, ele é terrível, mas ele é apenas uma munição na mão de homens malignos, homens manipuladores de informação, manipuladores, amados, dos recursos públicos, recurso que é do povo, mas o povo não entende e não sabe, então eles crescem em cima disso. E olha só o que diz, queridos, aqui em Tiago, é esse versículo que todo mundo usa agora, né? Tem que orar um pelo outro, tem que orar. É isso que nós lemos aqui. Tiago, capítulo 6, 5, isso.
A partir do 12 fala, entendeu? Olha só, o proceder cristão em várias experiências da vida. Então, um cristão que tem experiências com muitas áreas deve saber entender pelo que deve orar, quando orar e como orar. É importante um cristão entender pelo que eu estou orando, por que eu estou orando e como eu devo orar por isso. Porque as pessoas agora, nesse tempo de aflição, de sofrimento, de dor, de muitos, acham que a oração é um remédio que se compra, se abre e toma. Amados, não é um simples remédio, não é um simples algo que você está ali, não. Você precisa construir uma vida de relacionamento com o Criador. Você precisa. Porque como é que você vai orar a alguém que você não conhece? Alguém que você não se relaciona? Alguém que você não sabe o que ele tem para você? Então seria apenas o quê? Palavras de necessidade as tuas orações. E nós precisamos entender que Deus é Deus misericordioso, Deus é Deus de amor, sim. Ele responde às orações, sim. Mas nós precisamos utilizar essa ferramenta com maior eficácia. Com maior eficácia. E aí, aqui é orientado a orar pelos enfermos, pelos doentes. Mas o interessante, amados, é essa parte aqui que tem muitos crentes, muitos líderes religiosos que usam. A oração do justo, ela tem um grande efeito. Ela tem um grande efeito. Está aqui, está escrito. Está na Bíblia, amados. Tiago, capítulo 5, final do versículo 16. Muito pode a sua eficácia, a súplica e a oração do justo. Olha só. Só que a gente esquece, a gente continua com uma mentalidade religiosa. A gente só pega a parte que nos interessa porque a gente precisa, porque a gente necessita, porque alguém da minha família está precisando, porque um parente está precisando, porque... Só que a gente, amado, a gente desconsidera os princípios e milagres, eles são estabelecidos por princípios. É necessário isso. E olha só o que diz o versículo todo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Interessante, né? Porque nós queremos milagres, nós queremos cura, nós queremos que Deus haja na nossa vida, mas nós não queremos confessar os nossos erros, nós não queremos confessar os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas quebras de princípios, a nossa quebra de alianças, nossas infidelidades com Deus e com as pessoas que nos cercam. Nós queremos que a oração do justo faça o seu efeito. E muitas das vezes a gente se diz justo diante de uma causa. Mas será que eu confessei os meus pecados? Será que eu tenho confessado os meus delitos? Será que eu tenho exposto as minhas debilidades? Porque quando me sobrevier o mal, eu vou ser atendido com misericórdia, porque as pessoas veem, Deus vê que eu tenho debilidades, que eu preciso de Deus. Mas as pessoas, elas andam arrogantes, elas andam vivendo as suas próprias vidas, elas andam caminhando no seu próprio querer. E nós precisamos, amados, literalmente, ter um coração humilde, um coração disposto, um coração que Deus possa alcançar através da oração do justo. Nós precisamos disso, amém? Então, nós, queridos, devemos observar o que diz exatamente isso aqui. Confessai, pois, olha só,
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso não tem acontecido. Nós temos agido, muitas das vezes, nas trevas. Temos quebrado os princípios. Temos desobedecido às ordenanças do Senhor. Temos feito coisas que não agradam a Deus. Mas nós estamos buscando o quê? Usar esta palavra. A oração do justo, ela pode muito ter seu efeito. É ou não é? E então, amados, será que essa oração, será que esse entendimento está indo de acordo com o que Deus responde? Será que a vontade daqueles assim, não, ora, porque a oração do justo, nós temos ouvido muito isso. Amados, eu não estou dizendo que eu sou a pessoa mais justa, eu sou o único justo, não. Existem muitas pessoas justas. Existem muitas pessoas que estão numa rota de viver princípios, de viver valores. Mas nós não podemos cair no erro, viver no engano, amados, de colocar esse versículo, ou o que esse versículo diz, na mão de pessoas que não são. Quantas vezes eu tenho visto ministros pedindo oração de gente que nem conhece a Deus, que nem tem aliança com Deus, que nem se submete a Deus, que nem vive princípios. E aí me vem dizendo, não, mas a oração do justo, é isso, a oração do justo. E esse versículo começa da seguinte forma: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Qual é a primeira ação desse versículo? Confessar. Você sabe o que é confessar? É reconhecer, é estar numa posição de humildade e saber que nós precisamos de conserto com Deus. Olha só, confessar em primeiro ponto, e o segundo é orai um pelos outros. Amados, eu sou ministro, as pessoas têm pedido oração, mas eu sempre digo, se você não orar por você mesmo, como é que você vai querer que alguém ore? Se você não buscar se relacionar com Deus, você mesmo, como é que você vai querer que alguém faça isso por você? Eu posso orar, mas o maior comprometido, ou aquele que deve ter maior comprometimento, é você. Você precisa buscar se relacionar com Deus. Você precisa abrir sua vida para Deus. Você precisa conhecer a Deus. Porque quando o mal vier, você vai dizer, eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus na minha família. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Então você vai poder abrir seus lábios e declarar isso. Ainda que o inimigo venha para tentar lhe derrubar, ainda que a enfermidade venha, você sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida. Nós não podemos transferir aquilo que Deus deu à igreja, porque Deus quer uma igreja justa. Uma igreja justa. Olha só, continuando, orai uns pelos outros, para serdes curados. Sabe quando a cura vai vir? Eu sei que talvez você que está ouvindo pode estar muito aflito. Eu sei que você pode estar com uma pessoa, um parente, um amigo querido no leito nesse momento, lutando contra a morte, lutando pela vida. E talvez você critique esse entendimento, mas essa é uma verdade. E Deus ele só pode agir pela verdade, Deus só pode agir pelo princípio. Nós devemos compreender isso para combater todo esse mal. Orai uns pelos outros para serem curados. Então a gente precisa confessar as debilidades, confessar as situações que estão dentro de nós. Então orar uns pelos outros. E olha só,
aí sim, esse versículo fecha dessa seguinte forma: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então, você que é pastor, você que é ministro, pare de ensinar as pessoas de maneira errada. Pare de ensinar as pessoas, a enganar as pessoas. Porque esse versículo aqui, ele traz um entendimento poderoso. Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer libertar, Deus quer fazer na sua vida, meu amado. Deus quer fazer, mas Deus, ele age por princípios. Devemos confessar, devemos nos arrepender, devemos buscar o Senhor, devemos conhecer o Senhor, e orando um pelos outros. Então, a oração do justo, esse justo, ele confessou os pecados, esse justo reconheceu que estava em rota errada. Agora você entende porque muitas coisas não estão acontecendo, talvez no Brasil, no Amazonas, em Manaus, porque foi colocado sobre as pessoas essa palavra, e esta palavra é para uma igreja justa que deve ser levantada. Não é para as pessoas que não reconhecem, que não buscam a Deus, que não buscam conhecer a Deus. Então, aqueles que buscam, que reconhecem, que têm as suas debilidades, confessam os seus pecados e oram e se relacionam com Deus, essas pessoas serão usadas para que um poder sobrenatural venha sobre a nossa nação brasileira, venha sobre o Amazonas, venha sobre Manaus, venha sobre todas as nações. Todas as nações. De fato, eu tenho andado, amados, cansado de responder tantas perguntas das pessoas de fora. Como está Manaus todo esse terror? Amados, só quem cresce com isso é a mídia suja, corrupta. E aqueles que deveriam se posicionar, se levantar, os ministros, também estão acuados com medo. E ainda estão ensinando a palavra de maneira errada. Nós precisamos, quando nós compreendemos isso, então nada que se levante poderá nos abalar. Ainda que as trevas, ainda que qualquer coisa se levante, estaremos firmados no reino de Deus. Estaremos firmados. Amém? Essa foi uma outra canção que foi nos dada. Porque nesse meio de lutas e desafios, Deus tem nos dado palavra tremenda e poderosa. Ainda não terminamos, mas eu quero que você baixe sua cabeça para receber essa primeira orientação, essa primeira instrução do reino, e cantamos aqui essa canção. Ainda que o mal se levante contra você, contra a sua casa, você estará firme no reino, você estará firme no fundamento, Cristo. Amém? Então se alegre com esta palavra. Eu quero que você compartilhe esse vídeo agora, nesse momento. Já vai lá, compartilhe nas
mídias, redes sociais. Você está vendo aqui em cima, nós temos, entendeu, um canal no YouTube, Casa Paterna MAP, Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do reino, né, também. Mas essa ministração está sendo transmitida pelo Facebook, pela página do Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do reino. Amém? Aqui eu estou em casa com a minha família e eu quero continuar. Quero que você participe desse vídeo. Coloque aí os versículos, coloque aí o rema que Deus lhe deu, porque aqui o Espírito está soprando direção, você entende? O Espírito está dando direções, mas você vai receber aí remas tremendos. E você pode escrever, escreva, coloque aí, coloque os versículos, coloque a compreensão que Deus está lhe dando, tá bom? Pergunte, se você tem dúvida, pergunte, depois eu posso ir lá e vou responder, tá certo? Mas compartilhe, é muito importante, amados. Você vê, olha só, essa palavra que acabamos de compartilhar com vocês. Já viu milhares e milhares e milhares de pessoas lendo isso aqui de maneira errada? Usando de maneira errada essa ferramenta, porque esse versículo ele é poderoso. Esse versículo ele é tremendo. Agora, quantos ministros ensinaram isso errado? E quantas centenas de milhares de pessoas, como igreja, aprenderam isso errado? Mas hoje estamos para nos posicionar, para estarmos na posição certa que Deus quer para nós, amém? Então vai lá, já coloque aí, entendeu, o seu curtir, curta mesmo, porque essa palavra é uma palavra viva e uma palavra eficaz, amém? Vamos continuar aqui ainda, eu quero finalizar aqui Tiago. Olha só, Tiago, nós lemos o versículo 16, e olha só o que diz o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você entendeu, amados? Você vê que aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, quando ele parte para o 17, ele traz uma orientação tremenda e profética. O que tem a ver esse negócio de oração, de justiça, de juízo com Elias? Tem tudo a ver. E outra coisa, você vê aqui que o autor, ele coloca Elias na nossa condição. Ele fala que Elias tinha os mesmos sentimentos. Mas Elias com certeza abriu o coração para Deus. Elias conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, confessava suas debilidades ao Senhor. Olha só, e tu sabe o que ele fez? E tu sabe como Deus usou ele para quebrar o sistema maligno da época dele, amados? Olha só, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou persistência, com fervor, com fé. Você entende? Então, a oração de Elias não era uma oração sentimental, não. A oração de Elias, o clamor de Elias não era uma oração sentimental porque alguém estava padecendo, porque alguém estava sofrendo. Você entende? Era uma oração, amados, madura, com uma fé madura, com entendimento da responsabilidade dele ali naquele momento para livrar o povo de Deus, para livrar, amados, aqueles que Deus, entendeu, queria que fossem salvos naquele momento, ou recebesse o alerta. Você entende? Então a nossa oração, ela tem que ter persistência, ela tem que ter instância, ela tem que ter constância, amados, olha só, para que não chovesse sobre a terra. Versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Interessante, né? Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém converter, sabem que aquele que converte um pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, eu creio muito que nesse tempo de crise e desafio, que não é para nós surpresa não, amados. A Casa Paterna MAP em Manaus, essa pandemia não foi surpresa. Em outubro de 2019,
Deus alertou isso. Deus falou pela boca de apóstolos e profetas em muitos lugares das nações que esse seria uma década de muitos desafios onde a palavra precisava ser anunciada. Inclusive, a letra que representava 2020 era um símbolo de uma boca aberta. Olha só, eu pergunto, quando era que a palavra de Deus era mais anunciada? Nos tempos de crise, nos tempos de luta. Mas o inimigo arrumou um jeito de tapar a boca da igreja, colocar medo na igreja. Mas, como eu digo, não calou a nossa boca, não calou, porque nós temos falado as verdades que Deus tem nos mostrado e nos revelado para todos aqueles que querem ouvir, amados. Então nós não estamos coniventes, nós não estamos parados, nós não estamos aceitando isso de qualquer forma. Ah não, isso é dessa forma mesmo, a gente tem que aceitar, tem que aceitar tudo isso. Não, isso é um grande engano, um grande erro. Você entende? Nós precisamos quebrar o sistema maligno, corrupto, amado. Assim como Elias, ele orou a Deus, né? E aí a gente vê isso. Vamos lá. Primeira Reis. Primeiro a gente vê lá no versículo 17, em 1 Reis 17, quando Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Lembrou lá de Tiago? Ele era um homem que tinha relacionamento com Deus, ele orava ao Senhor, ele confessava a sua vida diante de Deus. Era por isso que ele dizia: diante da face desse Deus eu estou. Olha só, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amados, isso é uma oração poderosa. Ele liberou uma palavra profética e determinou. Olha só, que tremendo. Eu pergunto, o que a igreja está fazendo nesse momento? A igreja está lamentando. A igreja, ela está literalmente perdida, está dispersa, cada um fazendo os seus afazeres. Olha só, esperando que o próximo da família morra. Que é isso, amados? Nós precisamos nos posicionar. E quando alguém da família morre, se lamenta. Amados, eu vou dizer, lamúria não vai mudar. Lamúria, Deus não ouve oração de lamúria. Mas quando você abre a boca para profetizar o fim de todo esse caos, de toda essa desgraça, de toda essa crise, amados, e você tendo um relacionamento com Deus, você se confessando diante de Deus, praticando a justiça, amados, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Só que a igreja está esperando os políticos. E os políticos estão bem na vida deles. Você entende? E nós precisamos compreender que há uma guerra contra o vírus, mas há uma guerra muito mais violenta contra a ideologia, contra esse sistema maligno que quer ver o Brasil destruído, que quer ver as nações destruídas. Você vê que aqui Acabe se apresenta diante de uma autoridade política. Você entende? Nós observamos que no Brasil, uma parte dos políticos querem tirar o Brasil do poço, mas tem aqueles com as ideologias malignas que querem afundar o Brasil, querem quanto pior, melhor. Amados, e nós enquanto igreja, vamos ficar fazendo o quê? Lamentando? Com a boca atada? Não interessa onde você, como agora, nesse momento, você pode fazer diferença. Você pode compartilhar esse vídeo.
Você pode levar essa mensagem a outras pessoas para despertarem. Essa é uma palavra de despertamento a muitos ministros que estão escondidos, estão na sua caverna. Elias aqui foi até a uma autoridade política, e aquela autoridade política zombava de Deus, tinha quebrado princípios, estava, vivendo idolatria, corrupção, e o povo estava sofrendo, o povo estava passando fome, o povo estava, caminhando na escuridão, o povo estava se prostituindo por causa daqueles líderes. Como é que está a igreja hoje? O que você tem declarado? Nós temos ministrado durante muito tempo, amado, sobre gerações. Nós cremos que esse tempo é o tempo de levantar uma geração poderosa, uma igreja poderosa, não uma igreja fraca, não uma igreja raquítica, não uma igreja vendida, não uma igreja corrupta. Você sabia que existem muitos ministros, muitos pastores, grandes líderes aí, que não estão abrindo a boca nesse tempo de pandemia para nada? Estão dizendo para as pessoas: ore, ore, mas na verdade esses ministros estão comendo na mão de deputados, de prefeitos, de vereadores. Você sabia que se você for puxar talvez na sua cidade a lista de assessores, de deputados estaduais, de vereadores, tu vai encontrar um monte de pastores? Pastores que venderam o seu rebanho para esses políticos? Eu estou falando algo muito sério, mas é uma verdade. Isso é uma verdade. Você pode puxar na tua cidade lá a lista de funcionários que têm emprego de cabide. Muitos são líderes políticos, líderes religiosos. É por isso que eles estão calados. Porque enquanto o vereador dele está roubando, ele está comendo. Então fica em casa para ele é ótimo. Você entende? A ovelhinha dele está passando a necessidade, mas ore, ore. Deus vai agir. A oração de maneira errada lá de Tiago, lembra? Você entende? Amados, a oração do justo, mas o justo está onde? O justo está onde? Se eles próprios praticam a injustiça, eles que deveriam viver a verdade estão praticando o engano, a mentira. Você entende, amados? Então aqui você vê, e Elias decretou, e pronto, foi isso. Lá no capítulo 18, amados, Deus manda Elias, literalmente, volta ali, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Você entende? Amados, olha só, este homem de autoridade, esta igreja de autoridade, essa igreja aqui de autoridade, orou, porque tinha um relacionamento sério com Deus, tinha um compromisso sério com Deus, tinha uma aliança séria com Deus. Não era alguém que abria a boca: eu sou justo, mas não confessava nem suas debilidades. Era um homem que abria a boca e o céu se fechou. Era um homem que Deus disse: vai, porque eu farei chover. Amados, e as pessoas estão correndo de um lado para o outro com medo de um vírus. Os lugares aonde era para se manifestar cura, que são os lugares de reunião, aonde a igreja como coletivo de santos se reúne para louvar, adorar e clamar ao Senhor, estão fechados. É meio contraditório isso. É meio contraditório. E eu creio que você que assiste, que está ouvindo esta palavra, você crê da mesma maneira que Deus tem falado comigo. Você não aceita isso, tudo é contraditório. Por exemplo, no Amazonas, lockdown, 3 séries de lockdown, não diminuíram as mortes, ou ficou ali naquele tanto. Lockdown resolve
mas um dado a ser questionado. Mas enfim, se for para poupar vidas, se use todas as ferramentas, inclusive afastar os corruptos. Inclusive, é uma ferramenta para salvar vidas. E então, amados, quando Elias se apresenta, sabe que ele mostra para aquele sistema corrompido, para aquele sistema maligno que estava ali, que Deus é Senhor dos céus e terra, que Deus é quem mandava em tudo. Você entende? Então todo Israel viu que tinha profeta sobre a casa de Israel. Você entende, amados? Cadê a igreja apostólica e profética? Essa crise, essa pandemia veio mostrar que na verdade só existem placas institucionais, só existe instituição, aquelas placas Ministério Apostólico e Profético. Cadê essa igreja apostólica? Cadê essa igreja apostólica quando o apóstolo Paulo foi em Éfeso e desbancou todo o mal daquela cidade, daquele lugar? Cadê a igreja apostólica? Cadê a igreja profética? Cadê a igreja apostólica e profética do Brasil? Eu estou aqui, e você? Aonde está a igreja apostólica e profética? Então é tempo de nós nos unirmos em unidade de fé, por um propósito, para fazer com que as nações vejam que há um Deus soberano, que há profeta sobre a casa de Israel. E ano passado Deus entregou esse louvor muito lindo, Casa de Profeta, e deu a uma salmista chamada Jéssica em uma conferência, e foi muito tremendo. Naquele momento que Deus soprou, o Espírito do Senhor soprou sobre ela, e ela cantou, veio sobre mim uma ativação tremenda e poderosa. E eu sei que o Brasil não foi esquecido por Deus. Eu creio que a igreja apostólica e profética, ela está viva. E nesse momento eu peço que o Espírito do Senhor ative a igreja apostólica e profética. Que não seja placas por aí. Tu é da onde? Eu sou do ministério apostólico e profético. Eu sou filho de profeta. Eu sou filho. Somos de uma casa de profetas. E essa é a canção tremenda e linda que vamos compartilhar com você. Permaneça aí. Ainda não terminamos. Compartilhe esse vídeo e ouça esse louvor e edifique a sua fé. Cujo Deus é o Senhor.
profético. Então, amados, nós somos uma casa de profetas. A casa Paterna Map é uma casa de profetas. É tempo dos profetas nesse tempo, aqueles que estão debaixo dos fundamentos apostólicos e proféticos, abrir os seus lábios para declarar e transtornar as nações. Capítulo 18, versículo 17 diz o seguinte: vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Amados, a corrupção, os corruptos, os homens malignos irão olhar para a igreja apostólica e profética e dizer: é vocês que estão transtornando, é vocês que estão ensinando a verdade, é vocês que estão desmascarando a gente, é vocês que estão, entendeu, levando a verdade ao povo. Então a corrupção, os malignos desta nação e das nações da terra ficarão transtornados, porque, amados, a geração profética se levantará. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Você entende? Então, todos aqueles que se desviam da verdade sempre nos verão como perturbadores. Ah, esse pessoal prega isso, esse pessoal prega desta forma, esse pessoal prega a verdade. Nós pregamos a verdade. Amém? Então, para nós encerrarmos, eu quero lhe convidar a compartilhar esse vídeo. Mande para os seus grupos, mande para os seus feeds, Facebook, aonde você tiver acesso, compartilhe ao máximo esse vídeo aí. Amém? Nós também temos aqui o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, você deve se inscrever. Amém? Se inscreva lá, porque veja o nível da palavra, veja o nível do alimento que o Senhor nos entrega. Amém? Vamos lá em quero que você abra 2 Coríntios. Versículo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Outro versículo, 2 Crônicas, exatamente, obrigado. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Super conhecido, correto? Muito conhecido. Você vê todo mundo fazendo plaquinha no Facebook: esse é o meu povo, esse é o meu povo. Amados, a primeira coisa que nós precisamos saber: quem é esse povo de Deus? Você sabia que quando o povo saiu do Egito, saiu um misto de pessoas com eles, com o povo de Deus? Então nós precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus, ela é escrita direcionada. Ela não é uma palavra solta. Tudo que está escrito aqui é direcionado, tem um propósito, tem um objetivo, não está sem endereço. Então não se engane e não engane ninguém, tá certo? Eu falo isso principalmente para nós ministros, que temos, entendeu, a mania de ler a Bíblia, muitas das vezes conforme a nossa necessidade. Não podemos ler a Bíblia segundo a necessidade humana, segundo o querer humano. Nós precisamos ler a Bíblia e compreender e receber a revelação pelo Espírito, para que Deus age através das nossas vidas. Amém? Mas antes de ler o versículo 14, vamos ler o 13. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumem a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, se o meu povo, quem? O meu povo. Só que o povo de Deus pega e transfere essa palavra, entendeu, para um misto de pessoas. Amados, toda a palavra de Deus, ela tem um propósito, ela tem um destino.
ela foi escrita para o cumprimento de um propósito. Eu sei que talvez as pessoas estejam desesperadas, angustiadas, querem cura, mudança, mas o princípio é o melhor caminho para a cura, para mudanças e transformações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ok? Primeira coisa veio o quê? Antes de orar, se humilhar. Viu lá em Tiago? Confessar e reconhecer é se humilhar. Então, amados, pare de encher o seu Facebook de mentira. Ora por Manaus precisa de oração. Por que tu não ora? Tu se sente sem credibilidade diante de Deus? Tu se sente sem autoridade diante de Deus? Então esse é um sinal de você refazer a rota para Deus. Esse é um sinal de você refazer a rota para os princípios, para os valores, para a aliança de Deus. Somente uma pessoa que tem alianças quebradas não consegue fazer o percurso. Você entende? Olha só, se humilhar e orar, ok? Eu já orei, agora pronto. Tem gente que ora, amados, e pronto. Não. Se me buscar, você está entendendo? E me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Antes da cura, o que ele vai fazer? Ele vai perdoar o pecado. Tá? Então, antes de você ver a cura, ele precisa ouvir do que você está se arrependendo. Porque, amados, se nós queremos transformação é para ser melhores. Se nós queremos cura em algo é para sermos melhores. Se nós queremos uma porta de emprego, uma restauração no casamento, é para a gente ser melhor. E para sermos melhor, amados, inquestionavelmente, somente em Deus. Fora de Deus, somos a pior versão. Você entende? Então, se você ora a Deus por algo para ser melhor, você precisa permanecer em Deus. Tem gente que fez todo esse percurso, se tornou corpo, clamou ao Senhor, se humilhou ao Senhor, orou, buscou ao Senhor, se converteu, né? Mas depois recebeu a bênção e saiu, e acha que pode continuar sendo uma pessoa boa. Não continua, não tem como continuar fora de Deus. Fora de Deus não tem como. Quantas pessoas já conheci que quebraram aliança, saíram, falaram, o rei não está comigo, eu vou para lá, eu vou para cá, para onde eu for. Amados, o reino é uma aliança que Deus fez com gente fiel. Por isso que se diz gente de reino. Quebrou aliança, amados. Então, aqui eu não preciso entrar muito, porque esse versículo está mais do que mastigado, todo mundo fala ele. Eu só quero ler com voz e ótica profética, e você vai entender exatamente tudo isso. Olha só, se o meu povo, quem? Meu povo, que se chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome é porque já foi o quê? Ali selado, ok? Tem uma atitude, se humilhar, aí depois orar, e aí então buscar. E eu vou dizer, buscar é uma contínua, buscar é uma ação contínua, e se converter dos seus maus caminhos, então, somente então, viu? Então tem gente que só cumpre 2 e desiste, e quer que Deus ouça. Tem gente que só cumpre 1, diz, eu sou de Deus, Pai, ainda abre a boca para orar assim, Pai. Amados, você precisa conhecer quem é Deus. Não se engane. Tem gente que cumpre só 1 e já acha que Deus vai responder. Não. Continua. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe como as nações da terra, sabe como o Brasil
sabe como Manaus, Amazonas, será sarado, curado, quando este povo clamar ao Senhor e buscar e sentir o perdão de Deus. Esse perdão irá liberar cura sobre as nações da terra. Então é tempo da gente se humilhar e se arrepender, buscar ao Senhor de uma maneira, da maneira correta. Da maneira correta. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, amados? Que tremendo. Eu quero muito que você ouça. Se você entrou na metade desse vídeo, eu quero que você depois assista esse vídeo por completo. Fizemos em 3 partes ele. Assista por completo. E se você já assistiu e Deus ministrou ao teu espírito, assista novamente. Deus vai lhe entregar grandes coisas através dessa palavra. Amém? Novamente, está na página do Ministério Apostólico e Profético Semeando a Palavra do Reino. Se você ainda não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva. E agora eu quero presentear a todos nós com um louvor, uma canção que Deus entregou para nós ainda alguns dias atrás. Muito linda. Aqui vocês estão vendo o Moisés e a Isabelle. São filhos nossos, como todos já sabem. São salmistas, têm produzido no reino. Deus tem ministrado a eles canções tremendas e poderosas, letras assim, palavra tremenda. E ouça só esta canção. E vamos encerrar este momento. Depois deles, a pastora Débora ainda irá orar. E agora, seja abençoado com essa canção. Marca o curtir, compartilhar esse vídeo.
graça, o potencial de produção, o poder de cura, Senhor. Ó Deus amado, que o arrependimento genuíno, Senhor, seja gerado pela palavra da vida, Senhor, que é ministrada nessa hora, e que o Teu Espírito, Senhor, possa trabalhar de maneira tremenda, levando cura, levando restauração, Senhor, levando vida em abundância e arrancando, Senhor Deus, os maus caminhos, Pai, da vida de todo aquele que busca a Tua presença, Senhor. Assim declaramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Essa palavra eu creio que foi de grande edificação para a vida de todo aquele que de fato entendê-la, e que o Senhor possa seguir abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça de compartilhar, de curtir e de poder enviar esse link dessa ministração para uma pessoa que você ama. Deus abençoe você.